divindade claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Quero parar por esse ponto aqui, depois a gente continua. Irmãos, a base do ensino de hoje é sobre o que o próprio texto em cima fala, a depravação moral e espiritual, uma decadência total da humanidade que vivemos. A gente cada dia percebe a situação do mundo, isso até nós igreja temos visto, irmão, a igreja sendo também, muitos, né, da igreja sendo, se deixando levar por essa depravação, por essa degradação moral e espiritual da humanidade. Meu filho Eliel, estávamos ali na policlínica, e enquanto nós estávamos lá, ele disse aqui, para a situação, ele mostrando para mim, as pessoas dentro do esgoto, numa festa que teve, aí para o lado da Bahia, local aí, né? Recife, os irmãos também já estão sabendo. Eu até perguntei, será que isso não é um tal do IA, né, a inteligência artificial? Ele disse, não, aqui é de verdade, estão dentro do esgoto. Caíram, irmão, dentro do esgoto da cidade. Estavam lá dançando, tomando banho, bebendo, eu sei, a água, uma imundícia total. Espírito dos porcos, né, irmãos? Espíritos imundos, que no tempo de Jesus, só numa pessoa habitava uma legião, né? Ele disse legião porque somos muitos, 6.000 segundo a tradição da época, 6.000 demônios perturbavam aquele homem. A degradação da humanidade, porque se afastaram de Deus. E os demônios não têm outra situação. Os demônios, eles são a versão da santidade, a versão da pureza. Tudo que é imundo é demônios. Tudo que degrada a imagem e semelhança de Deus, que é o homem, é do diabo. Então o diabo, como diz o texto que nós lemos agora, que os homens se entregaram às paixões. E Deus os abandonou. Vocês querem fazer isso? Então, eu deixo vocês à vontade, porque Deus não proíbe de um homem fazer o que bem quer. Mas no tempo que vivemos, irmãos, a depravação moral e espiritual está diante de Deus cheirando mal. Como nos tempos de Sodoma e Gomorra, do mesmo jeito, pior, porque agora é muito mais gente. Cada vez mais as pessoas aborrecem as coisas que é santa e se aproximam das coisas que é imunda, porque os demônios, ele está tomando conta cada vez mais das pessoas. Não é à toa que cada vez mais a gente vê pessoas, que muitas vezes até pessoas que se dizem cristãos, aprovando, como diz o texto, aqueles que tais coisas não cometem, e os que também aprovam, também estão na mesma situação, dizendo, não tem problema, isso é normal, isso é cultura, não é? Mas a gente olha para o que a Bíblia, porque a reflexão nossa é na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nós estamos olhando para ela, para ver o que ela diz em relação ao que acontece, para nós tomarmos nossas lições. Então quem não tem a palavra de Deus como sua direção, jamais vai saber, ou saiba, porque as coisas, biblicamente falando aqui como disse, Deus se revela por meio da criação, de modo que eles são indesculpáveis, as pessoas que tais coisas praticam. Então as pessoas cada vez mais elas se degradam, elas entregam os seus corpos para a imundícia, para práticas abomináveis. Cada vez mais é normal o pecado, cada vez mais é normal as coisas erradas. Cada vez mais eu fiquei estarrecido com uma coisa que, aliás, estarrecido não, a gente não se admira com nada. Como é que uma pessoa que se diz de Deus, alguém está num pecado lá, numa prostituição, num adultério, e a pessoa ainda mais diz, não, é assim mesmo, não tem problema não. Eu dou apoio, está preocupado se vai destruir uma família lá, né, dando apoio à pessoa que estava entrando num relacionamento de uma pessoa casada. Porque o diabo, irmãos, ele entra na mente das pessoas de Glória a Deus. Deixa eu sair depois, a gente usa. Se quiser botar para carregar. De modo, irmãos, que vai tornando normal. Vai tornando normal.
É normal, irmãos, um esgoto de uma cidade onde tem xixi, cocô, doença, as pessoas lá dentro, lá como se estivessem em um rio tomando banho, todas lá numa situação deplorável, é os demônios que usam elas, porque uma pessoa não sã consciência, ela tem repugnância do que é algo de esgoto, que é algo que cheira mal, mas está ficando tão normal, que irmãos, é tão terrível, que há pessoas que estão tão dominadas pelo diabo, que vai lá para um cemitério comer cadáveres. Comer cadáveres. Vai se prostituir com várias pessoas, ter relacionamento sexual com várias pessoas. Vai entregar seu corpo à versão natural que Deus deixou, como diz o capítulo que acabamos de ler. Pessoas hoje que não se identificam mais como pessoa, mas como cavalo. Você vê aí, irmãos, quem está informado sabe, tem pessoas se identificando como um cavalo, como um animal. E o curso do mundo é que tem que ser normal, você tem que aceitar o que as pessoas querem ser, mas eles não querem aceitar o que a palavra de Deus diz, e nem aqueles que muitas vezes defendem os valores, eles não querem aceitar, eles querem que aceite a depravação, a degradação da humanidade, porque o espírito do diabo, ele está entrando nas pessoas para que elas aprovem tudo que é errado, e reprovem tudo que é certo, porque o texto diz isso. Então, irmãos, o mundo está nessa situação. E nós como igreja tomamos cuidado para que nós não venhamos também entrar por esta via maligna e suja que está aí. Onde as pessoas estão achando tudo normal. Onde tudo tudo pode, porque Deus não proíbe, mas só que no final tem um custo. Então está dizendo o texto, vou ler aqui mais adiante. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente são conhecidas desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Então essas pessoas fazem isso, estão fazendo sem noção? Não, sabem que estão errados. Sabe tanto que estão errados, que se levanta contra a palavra do Deus eterno. Que quando tem suas promiscuidades, suas festas mundanas, carnavais que eles fazem, eles faz questão de fazerem coisas que vêm tentar degradar a imagem do Criador. Eles fazem coisas, criam lá seus carros alegóricos para confrontar Deus, mas são indesculpáveis. O preço virá um dia, e eu digo que já começou a chegar na vida de muitos, porque todos querem levar essa vida depravada. Você vê os artistas famosos que ousaram blasfemar de Deus, ousaram achar que eram alguma coisa, pedaço de carne velha podre, porque assim somos todos nós. Que é nós, irmãos, sem Deus? O que é nós sem a vida? O que é nós sem a presença do Deus Santo? Mesmo nós conhecemos a Jesus, ao morrermos, tem que enterrar porque o negócio não fica bom. Aí quem somos nós para achar que somos? Mas eles aí, pelo engano de Satanás, mas a culpa não é só de Satanás, porque assim como tem Deus chamando, aconselhando, e cabe alguém ouvir, querer ou não, também o diabo está aí. Agora cabe a pessoa escolher, mas só que as pessoas escolhem sempre as trevas, como o ensino passado, o reino das trevas e o reino da luz. Mais são os que se perdem do que os que se salvam. Mais é os que estão no caminho largo do que no caminho estreito. Mais é os que vão para as trevas do que para a luz, porque escolheram as trevas e não Jesus. Então, diz o texto que claramente as coisas são... Então, irmãos, o evangelho, alguém diz, mas irmão, as pessoas que nunca ouviram falar do evangelho, como é que elas serão julgadas se nunca ouviram falar da palavra? Esse texto deixa bem ciente. As coisas criadas, as coisas que Deus formou, deixa claro que existe um Criador. Então diz que eles são indesculpáveis. Aqueles que tais coisas praticam são indesculpáveis. Aí diz mais, porquanto tendo conhecimento de Deus, aqui fala até de alguém que se desviou. Alguém que se desviaram.
Porque as obras dos desviados são piores do que muitas vezes do mundo, muitas vezes. Porque o próprio Senhor diz na sua palavra que é 7 demônios que voltam com mais 8 para infernizar a vida daquele que dá lugar para o diabo. De modo que é difícil, irmão, muitas vezes alguém que se desvia e que é contumaz em falar mal da obra de Deus, falar mal das coisas de Deus, voltar, não volta. Difícil, né? Porque o diabo ele vai oprimir, vai prender e vai cada vez mais sufocar aquela pessoa a ponto de ficar revoltado até contra Deus. Primeira coisa que fica revoltado é contra os irmãos, contra a igreja. Depois fica revoltado contra Deus, né? E daí por diante, diz mais ainda. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificou como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhe o coração insensato. Melhor aqui, Elise, retorno. Então, cabe ao homem escolher. Então, cada vez mais que eu dou a minha mente para raciocinar contra a vontade de Deus, mais eu vou ficando nulo diante de Deus. Mais minha mente vai ficando obscurecida. Mais eu vou ficando distante de Deus. Então, não é à toa, muitas vezes, se vê pessoas dentro da igreja revoltadas contra a obra, ou contra a própria palavra de Deus. Revolta-se contra a palavra. Está dizendo comigo, está falando contra mim. Se a palavra está falando contra o que você está fazendo, aí é Deus que está falando, não é nós que estamos falando. Se eu me encontro em uma situação, né, onde eu faço, como esse texto está dizendo, eu sou automaticamente confrontado com o que a palavra de Deus diz. Por isso que eles não aceitam. Por que o cristão não é aceito muitas vezes no meio aí? Porque o cristão que biblicamente prega, ele prega contra. Tudo aquilo que destrói, que desfigura, que macula a imagem de Deus no homem. Mas eles não querem saber. Então continua dizendo o texto. Então, obscurecido os seus corações, sua mente. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram, já li aqui. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, achando que eram sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus. Olha o que fizeram, irmão. O mundo inteiro aí. Olha o que fizeram. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, que não tem corrupção, em semelhança de imagem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis. O que é que fizeram? O que é que o diabo fez na mente dos seres humanos? Muitos. Para que eles não viessem crer no único e verdadeiro Deus, ele criou na mente do homem um Deus, uma imagem, seja de aves, seja de animais, seja de pessoas, e eles se dobram perante isto que não é Deus, eles se curvam perante isso que não é divindade. O diabo cerca as pessoas de todos os lados para que elas possam se afastar da luz que é Jesus, para que elas não venham crer, para serem salvas. Eles não enxergam o grande perigo que se encontra sem Jesus, que a morte quando chega para todos, que há um destino a seguir, que há um caminho a trilhar, e este caminho pode ser descendo, não subindo. E esse caminho, e esse destino pode ser trevas e não luz, porque a luz só está em Jesus, e se nós estivermos sem Ele, não há como termos luz lá depois. Então, cada vez mais o diabo, sabendo que os seus dias estão chegando no fim, e o juiz vai chegar, o que ele puder fazer para enganar pessoas. E eu quero pregar aqui para nós que aqui também estamos, porque nós não estamos pregando para quem está lá fora. Tome cuidado com o que você começa a dizer que é normal. Tome cuidado com o que você começa a dizer que não tem importância. Tome cuidado para você, que eu e que você não venhamos estar aprovando coisas que Deus está dizendo. Quem tais coisas praticam e aprovam. Porque tem gente que diz, eu não faço, mas você aprova. Você diz que é normal. Você diz que é isso mesmo. Você não tem posição como cristão. Você não tem coragem de protestar. Você não tem coragem de dizer a verdade da palavra. Se você não tem, nem eu tenho coragem de dizer, como as pessoas irão saber que estão erradas? Se até nós estamos como elas. Porque o que está mais normal hoje em dia é as pessoas estarem como as demais de fora. Que é mais normal é os discursos das pessoas que dizem que conhecem Deus ser parecido com os que estão lá fora.
E como haveremos de fazer a diferença? Como o evangelho alcançará as pessoas se nós estamos engoldados como elas também nos mesmos erros? Tomemos cuidado, irmãos, porque aqui diz de um povo que conheceu a Deus, mas que depois não conheceram mais. Aqui fala daqueles que no dia irá dizer: Senhor, no teu nome profetizamos, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome estivemos comendo e bebendo nas praças diante de ti, dizendo-se que tinham Deus, mas estavam distantes de Deus. Então, irmãos, continua o texto dizendo: e mudaram, né? Mudaram a glória de Deus, incorruptível. Fizeram aí para si deuses. Tem os deuses que estão aí pedrificados, madeirados em forma de madeira, em forma de pedra, em forma de estátua de ouro. Mas tem os deuses vivos ainda, que arrasta multidões, cantores profanos, pactuado com o inferno, com o diabo, que não nega nas suas apresentações, a qual muitos de nós admiramos. Não dá para falar o nome, mas está claro, cantores malignos aí, que pactuaram-se com Satanás nos seus shows, abrem os seus shows, declarando que fizeram um pacto com Satanás, e mesmo assim, muitos acham bonitas as suas músicas, muitos acham impactante, muitos querem acompanhar, aplaudem, e admiram-se. Muitas vezes na avenida passa aí, aqueles ônibus, né? Aí tem pessoas que ficam admiradas: olha o ônibus de não sei de quem. Olha aí, vai para onde essa pessoa? Doido para seguir também. Seguir para descer? Seguir para ir para a escuridão? Nós temos que pregar para eles que eles têm que se arrepender para serem salvos, para ir para o céu, senão não tem céu, irmãos. Abramos nossa mente, nossos olhos espirituais para enxergarmos esse mundo como se encontra. E só há um meio: pela palavra. Então, tornaram-se deuses. As pessoas aplaudem, as pessoas exaltam, as pessoas seguem. Nos seus shows multidões e multidões de deuses vivos, mas que morrerão e não serão mais nada. Alguns estão pedrificados em altos montes, e as pessoas têm em suas casas os ídolos, mas é abominação, como o Senhor diz, e nós conhecemos a palavra. Nós não podemos deixar de dizer a verdade. Adoração só ao único Deus que fez os céus e a terra, porque nenhum deles fizeram os céus e nem a terra, e nem nos deram vida, e nem nos deram a oportunidade que temos agora de vivermos. Foi Ele, o Deus da glória, o Deus único, o Deus verdadeiro, que enviou Jesus, seu Filho, para nos salvar. A Ele a glória, a Ele a honra para sempre. Então muito tem se curvado, irmão, perante este mundo perverso. E como está sendo transmitida essa mensagem, vai até adiante. Falo para os nossos irmãos cantores: cuidado, meus irmãos cantores que estão aí, muitas vezes fazendo shows, que agora não é mais um culto evangélico, é show. Tomemos cuidado para que nós não venhamos estar copiando o mundo também, que nós venhamos estar sim pregando a palavra através do louvor, levando a mensagem do Senhor aonde estivermos como cristão verdadeiro, e não sendo animadores de palco como os demais são. Nós fizemos uma aliança, foi com Jesus. Tem uns que fizeram aliança com o inferno, com o diabo, e as multidões são milhares. A cantora aqui para o Rio de Janeiro, um tempo desse aí, de fora, zombou de Deus, criticou, fez toda a miséria aí, e todo mundo aplaudiram. O mundo está chegando, irmão, o dia do juiz está chegando, está perto de Jesus voltar, viu? Por quê? Irmãos, se nós não tiver cuidado, Jesus falou: quando eu vim, achareis fé na terra ainda? Porque até mesmo nós, irmãos, estamos admirando, muitos estão aborrecendo as coisas de Deus, estão achando incomodável as coisas de Deus, estão achando bom as coisas lá de fora. É tempo de voltar para a origem, é tempo de voltar para a comunhão com o céu, para que os nossos olhos se abram, para que nós não venhamos ser como aquela igreja de Laodiceia, né? O Senhor disse: eu aconselho que você compre colorido para que abra os teus olhos e você veja. Compre verso para que cubra a tua nudez, porque você não está vendo, está uma vergonha. Então vamos lá, continuando no texto aqui.
Então, conheceram a Deus, não glorificaram. Mudaram a glória de Deus em imagem e semelhança de homens, de animais, de quadrúpedes. Por isso Deus os entregou a tais homens a imundícia. Deus entrega. Não quer? Eu não quero me santificar. A lama está aí fora. O desmantelo está bem pertinho. Deus, quando chega para Caim e diz: ei, Caim, se tu tivesse procedido fielmente, não é? Com certeza eu receberia o sacrifício. Como não? O pecado jaz à porta. Se o pecado jaz à porta, é porque a lama jaz bem pertinho de nós. Agora o que temos que fazer é vigiar e ficar no caminho. E diz mais: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem seus corpos entre si. Não é isso que está acontecendo, irmão? A igreja de Cristo sabe que nós, como templo e morada do Espírito Santo, devemos conservar o nosso corpo em santidade. Que não é normal a fornicação, o ato sexual fora do casamento, o jovem, não é? Está namorando e já tem relacionamento sexual com o seu namorado, com a sua namorada. E os pais também devem ensinar os seus filhos isso, a mais apoiá-los. Quando um filho namorando com a filha de alguém, ou quando a filha de alguém namorando com o seu filho: papai, eu posso ficar aqui em casa com a minha namorada? Pode ficar durante o dia, a gente aqui vigiando, mas chegou a noite, né? Chegou a noite, você na sua casa e ela na dela. Ou se não, dormir aqui, não, cristão, vai dizer não aqui, porque vai dar más conversações. Você procura um local aí para você dormir, mas aqui não. Porque muitas vezes a gente vai tornando natural, normal, mas nós temos um procedimento bíblico, não é? Porque a palavra de Deus diz aqui, irmãos, que mudaram a verdade de Deus. Deus diz uma coisa, eles dizem outra. E aí vai mudando, daqui a pouco torna-se tudo normal. Não é à toa que o mundo está como está. Mas há um povo ainda que protesta, há um povo ainda que diz pela palavra. Há um povo ainda que diz: olha, diz a palavra sim. E Deus quer o nosso bem, Deus quer a nossa paz, Deus quer a nossa salvação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E diz mais: mudar a verdade de Deus é mentira. Já li aqui, né? Por isso Deus os entregou a paixões infames, coisas terríveis. Coisas extremamente terríveis, irmãos. Práticas abomináveis, como eu já falei. Pessoas que se degradam a tal ponto que não há mais nada que é imundo. Se ele puder comer lixo, poder beber água de esgoto, como já falei, ir a um cemitério e ali se alimentar de restos mortais, é um demônio, irmão, um espírito maligno, porque um ser humano na sã consciência jamais faria isso. Entregar seu corpo a toda sorte, a toda impureza, seu corpo a todo tipo de droga, a todo tipo de práticas de relacionamentos sexuais antinatural. Tudo isso aí é uma mente sem a presença de Deus, porque o homem que tem a presença de Deus na sua mente, no seu coração, ele sabe distinguir o que é certo, o que é errado, o que é impuro, o que não é, o que é santo, o que não é. Mas a palavra de Deus diz no Apocalipse, diz: quem é sujo vai sujar mais, não é? Quem é limpo vai se limpar mais. Você está sujo, vai sujar, não tem problema, já estou sujo. Mas quem está limpo diz: opa, peraí, que isso aqui não dá não. Né? Isso aqui não dá não. Vamos lá, continuando no texto. Por isso Deus entregou as paixões de fama, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural. Aqui fala, irmão, não é? Mudaram. Diz as mulheres mudaram. Até as suas mulheres, está falando de um tempo, de um momento, mudaram a maneira. Qual é o natural? Mulher procurar um homem. Isso dentro de uma diretriz que a palavra de Deus nos ensina. O homem deixa pai e mãe e se apega à sua mulher, e ambos serão uma só carne até que a morte os separe. E isto muitas vezes, e isso lá fora está tão banal,
mas que muitas vezes tem respingado sobre muitos que se dizem cristãos. Nós que servimos ao Senhor, devemos ter em nossa mente, através da palavra, que assim como diz o Senhor e como nós assim também fizemos um juramento, é até que nos separe a morte. Não, mas hoje em dia não é assim não. Para o mundo pode não, mas para nós continua a mesma coisa. Quando chegaram até Jesus, disseram, Senhor, Moisés disse que era para, nos permitiu dar a carta de divórcio. A Jesus disse, não, no princípio não foi assim, porque o que uniu Deus não separa o homem. Mas por causa da dureza, aí os homens fazem leis, favorecendo a eles. Achei coisa feia nessa mulher, vou devolver ao pai dela, e levava. E a mulher ficava desonrada, muitas vezes nem casava mais, porque ficava uma mancha na vida dela para sempre ali durante o seu viver, que ninguém queria mais. Então o Senhor diz, o que uniu Deus não separa o homem. Mas está tão banal, que tudo, até mesmo, irmão, no nosso meio, homens que dizem pastores, porque o pastor, um homem de Deus, é homem de Deus, mas se muitos se dizem pastores, cometem tais coisas, larga a mulher de lado, esses não são verdadeiros pastores, não é? Comete escândalo, comete coisas abomináveis e acha que fica por aí. Deixa a mulher para trás, ou a mulher deixa o marido para trás. Estava passando a reportagem aí, um negócio também no meu aí da religião, né? De um padre com uma mulher aí. Hoje em dia tudo se divulga, né? E ela se escondeu por lá, mas racharam ela escondida. Depois sobrou, foi para o marido, o rapaz que ia casar. E agora caiu um processo para cima dele. Tudo que é errado, irmão, as pessoas ficam do lado. Tudo que é certo, não é? Então, nós como igreja do Senhor, continuamos falando o que é certo pela palavra é certo. Agora, se alguém quer fazer diferente, mudar a verdade em mentira, arque com as consequências que vêm. Porque para nos beneficiar, muitas vezes nós procuramos até base bíblica. Não, mas a Bíblia também diz isso. Mas a Bíblia não é como, irmão, a palavra de Deus não é como a nossa instituição de leis, que o advogado vai lá e acha uma brecha, e solta alguém com todos os crimes, mas acha uma brecha. A Bíblia não deixa brecha. A Bíblia não deixa espaço. Ou sim ou não, ou verdade ou mentira, ou luz ou treva, ou certo ou errado. Então mudaram. Aí diz que Deus entregou as paixões. Aí o que acontece quando Deus diz, olha, já lutei, já fiz, já chamei, mas quiseram fazer isso, aí a depravação vem. Aí você vê tudo aí acontecendo. Né? Pessoas que antes pregavam uma coisa, estão pregando outra. Pessoas que antes defendiam uma coisa, estão defendendo outra. Por isso que nós não podemos olhar para o homem, olhar para Jesus. Ah, mas aquela pessoa que pregava tanto, agora mudou, agora pronto. Agora foi lá abrir uma igreja, agora essa igreja é uma tal de uma igreja inclusiva. Igreja inclusiva, como se as outras não fossem. É inclusiva, mas aceitando o pecado e permanecendo no pecado. Quando Jesus chama alguém é para que haja mudança. O próprio Senhor fala para Nicodemos, que já era um religioso, quem não nascer de novo não pode herdar o reino do céu. Então alguém quer estar no reino, mas não quer mudar de comportamento. O que a Bíblia fala sobre isso? Se é ladrão, não roube mais. Se é prostituição, não se prostitua mais, porque tais não herdarão o reino do céu. Quer ver? Vamos ler lá, irmãos, algumas referências bíblicas. Gálatas, eu acho que eu notei errado aqui. 6 e 8. Não tem Gálatas 7 e 8, né? Tem não. Gálatas vai só até 6, parece. Gálatas 5. Gálatas 5 e 19 a 21. Mas antes de Gálatas 5, 19 a 21, vamos ler Apocalipse capítulo de número 22, 15. Algum irmão abre aí Apocalipse 22, 15. Como minha esposa saiu, eu não sei o motivo, foi? Neuza. Ah, vamos saber, né? De repente a gente não sabe. Probleminha de barriga. Apocalipse capítulo 22 e 15.
Eu vou ler aqui agora no microfone, porque está sendo transmitido. Apocalipse 22 e 15. Quem está dizendo isso aqui sou eu ou é a palavra de Deus? Está registrado na Bíblia. Diz que tem uns que ficarão de fora, né? Ficarão de fora os cães. Quem é os cães, irmão? Quem são os cães? Né? Aqueles que muitas vezes acabam com a obra de Deus, estraçalha, está nem aí para as pessoas. O cães, ele é aquele tipo de animal que onde eles estão não tem paz. Só briga, né? Só briga. Contenda, né? Então ficará de fora esse tipo de crente, que diz ser crente, né? Que crente até o diabo é. Mas os cães, os feiticeiros, impuros, ficará de fora os impuros. Pessoas que não têm, espiritualmente falando, não têm preocupação com sua santificação. Comete as coisas e fica por isso mesmo e acha que está tudo bem. Deus, amanhã é só orar e Deus já me perdoou. Amanhã é só orar de novo e Deus já me perdoou. Cometendo impureza. Continuando imundos. Os assassinos, todas essas pessoas que se não se converter, irmãos, ficará de fora. Os assassinos, né? Os idólatras, como está no texto que eu li, que adoram os ídolos, que veneram pessoas e não adoram unicamente Deus, o Deus verdadeiro, ficará de fora. E todos os que amam e cometem a mentira, aí diz mais, os que amam a mentir, tem gente que chega a amar mentir, e tem outros que mentem. Os que amam, têm a mentira como algo que é prazeroso, e os que praticam a mentira. Aí diz, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Agora, como está perto aí, Apocalipse 21 e 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos e aos abomináveis, aos assassinos, mais uma vez, aos impuros novamente. Ser Deus, amém. As pilhas, irmão. Se eu mandar a internet aqui é pilha, o problema aqui é pilha. Louvado seja Deus. Então, no 21 e o verso de número 8 diz: quanto, porém, aos covardes, que teme defender a fé onde está, que onde se encontra torna iguais, para não ser confrontado. Aonde estiver, se eu disser que eu sou crente, primeiro que você não precisa dizer que você é. Só basta você agir como uma pessoa que você é aqui, onde você estiver, a mesma pessoa. Quando tiver alguma coisa que for preciso, como diz a palavra, você responder, não se acovarde de acordo com a fé que você tem. Eu vou dizer aqui, aí todos vão rir de mim, vão ficar contra mim. É exatamente isso que nós somos, irmãos. Ou nós somos iguais a eles? Então, esse tipo de pessoas covardes que, aonde está, esconde da fé que tem, só é crente na igreja, lá fora, teme até dizer que é cristão. Isso aí é esse covarde que está dizendo, irmão. Não é o covarde lá de fora já está sem Jesus. Está falando de pessoas que dizem cristão, mas são covardes. Na hora negam a Jesus. Na hora negam quem são. Na hora se escondem. Na hora não tem a capacidade de defender a fé que tem. Mas diz, eu vou ficar do lado aqui, pelo menos não dá problema. Né? Eu vou fazer iguais aqui. Né? Ficará de fora. Os covardes, incrédulos, que não crê no único Deus, abomináveis. Abominação, irmãos, é algo impuro, algo que repugna mal aos narizes do Senhor. Como diz lá em Levítico, abominação é, conforme está no livro que eu li em Romanos, né? Deixa o uso natural da mulher, aí a mulher deixa o uso natural do marido, isso é abominação diante do Senhor. Então os abomináveis também não vão entrar no reino, se não se converterem. Os assassinos, mais uma vez, né? Deus não deixou o homem para cometer assassinato, matar alguém. Isso matar no sentido físico e também espiritual. Por isso temos que ter cuidado com o que falamos para alguém. Os assassinos também ficarão de fora, os impuros. Os feiticeiros, mais uma vez, os idólatras
e todos os mentirosos, sua parte lhes cabe, que eles lhe cabe será no lago de fogo que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. Então, irmãos, a Bíblia está falando. Se nós não mudar o nosso caminho, nosso comportamento, se for mentiroso, impuro, feiticeiro, idólatras, assassinos, covardes, não vamos entrar no céu. Isso é a palavra de Deus que diz. E aí, como é que nós nos encontramos? Porque nós muitas vezes olhamos e jogamos lá para alguém. Mas muitas vezes nós estamos numa dessas classes aqui e muitas vezes nós não percebemos, ou se percebemos, nós fazemos vista grossa, conforme Gálatas 5,19. Vamos lá. Gálatas 5:19, bem pertinho aí do texto, Coríntio, né? Louvado seja o Senhor. Gálatas 5:19 diz assim: ora, as obras da carne. Pois é, as obras da carne. Tem as obras daqueles que fazem em Deus, mas tem as obras da carne, que é aqueles que fazem, como já falei, esgoto, sujeira, imundície, práticas diversas de sexualidade. Para eles não é nada, não é? Para eles não são nada. Nós, como cristãos, devemos defender sempre o que a palavra de Deus diz. Um homem para uma mulher. Mas há pessoas que defendem, irmãos, a poligamia. Um homem para várias mulheres. Há pessoas que estão em situações, e tudo que é pecado gera morte, o pecado vai sempre gerar morte. Passou esses dias um tal do negócio de um triângulo amoroso. Uma pessoa, é uma mulher com dois homens, né? Eu sei que deu uma confusão lá, porque vai dar, porque o que Deus falou é o certo, mas os homens querem fazer errado. Vai para um local lá e lá comete todo tipo de coisa, é droga, é bebida, é sexo, de tudo quanto é jeito. Depois um foi lá e matou o outro. Porque Deus não fez isso, Deus não disse que estava certo isso. Então alguém que quer fazer diferente da palavra, a morte aguarda ele. O inferno aguarda ele. A perdição aguarda quem tais coisas pratica. Deus não quer que ninguém se perca. Você e eu não podemos trocar a verdade por mentira, ou seja, ouvir a verdade, mas viver uma vida de mentira e de engano. Então está dizendo que as obras da carne são conhecidas. Prostituição. Impureza, mais uma vez, irmão. Impureza. Falta de santidade. Tudo pode, tudo faz, tudo é normal. Vai ficando tudo normalizado. Vai andando igualzinho os demais. Vai participando dos mesmos ambientes que os demais. Vai achando que tudo é normal como os demais. Tem crente que acha que beber é normal, bebida alcoólica. Não é? Tem um pouquinho, não tem problema nenhum, um pouquinho só. Aí eu já falei aqui, um pouquinho só de veneno não faz mal, um pouquinho só de droga não faz mal, um pouquinho só de prostituição não faz mal, não faz não. Então tem pessoa que classifica o pecado, um pouquinho só não faz mal. Mas tudo que é pecado e o pecado vai sempre gerar uma coisa, morte. Por isso que Deus preserva o seu povo pela sua palavra e está dizendo para nós, vocês têm um caminho novo a seguir. Vocês têm agora uma nova mente. Não permita que a vossa mente seja novamente voltada para o mundo de pecado que está aí, onde as pessoas aplaudem e acham normal e acham que é bom, e é bom para eles. Para nós traz morte. Para nós o doce que é lá fora, vem o amargo depois. Para nós o que é alegria depois, vem a morte depois. Para nós o que é normatizado lá fora, Deus diz, eu não normatizo isso eu não participo disso, isso não me agrada, se não me agrada, não faz parte da minha vida, da minha santidade. Então as obras da carne são conhecidas, idolatria, feitiçaria, impureza, inimizade, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções. Tudo isso faz parte das obras da carne. Facções é aquele conluio de pessoas que se unem muitas vezes em prol de alguma causa que não é uma causa santa. A comparação, está o pastor num local, um dirigente ou alguém, aí tem aquele grupo do contra, né? E faz um conluio ali. Então isso é uma facção. Isso é uma unidade de pessoas em prol de algo que não é certo, né? Facções, diz mais, invejas, bebedices,
Glutonaria, que é o quê? Esfomeação. As pessoas demasiadamente... E glutonaria vem a ser o quê? A pessoa ela é demasiada nas coisas, se excede. Tudo que ela vai fazer que ela ultrapassa. Os glutões, né? A pessoa diz, mas irmão, até quem é esfomeado pode ficar fora do reino. É porque a esfomeação, irmãos, é algo que vem a ser colocado como uma pessoa desequilibrada. Pessoa desequilibrada. O crente, quando chega para se alimentar numa casa, num local, ele tem que ser... Ele deve ter comida para encher a barriga. Não precisa chegar e já... Tá, um prato desse tamanho. Aí vai fazer que nem uma vez, o camarada chegou no local, ele come à vontade, mas não leu a placa em cima. Sobrou, paga o dobro. Aí ele tomou um prato desse tamanho, quando foi, não conseguiu comer. Quando ele olhou para cima, estava a placa, vai pagar de dobro. Pagou 2 pratos. Então, o crente equilibrado, glutonaria, ela excede. Então, a glutonaria também, Deus colocou aqui como coisas que são semelhantes a essas, né? A respeito dos quais vos declaro que como já outra vez vos disse, que os que tais coisas fazem, não herdarão o reino do céu. Os que tais coisas praticam. Aí vai falar do fruto do Espírito, né? Eu falei aqui, Gálatas, eu coloquei, pode ser 6 e 8, deixa eu ver se é 6 e 8, porque não tem 7, está 7 e 8. 6 e 8, diz assim, ó. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. O que é corrupção? Um corpo corruptível. Nós esperamos um corpo glorioso? Nós não esperamos um corpo semelhante de Jesus? Nós não esperamos no dia em que ele gritar, clamar, a trombeta tocar, nós mortos ouvir a voz dele, a trombeta tocar? Mas se nós semear na carne, nós vamos herdar um corpo corruptível, tenebroso. Como o Apocalipse diz, o bicho lá nunca morre, o fogo nunca se apaga. As pessoas lá na perdição serão como animais, como bichos, irmãos. Na glória nós seremos como os anjos. Mas no inferno, na perdição, os homens serão como bichos. O fogo nunca se apaga lá no inferno e os bichos nunca morrem. E a gente vê já um sinal das pessoas aqui no mundo que vivemos, como bichos. Na vida que leva, na orgia que leva. Os demônios estão se manifestando nas pessoas sem que elas, muitas vezes, fiquem sem noção. Elas estão fazendo as coisas com noção. O diabo sabe que se deixar as pessoas sem noção de tudo, não vai servir para nada. Então ele deixa as pessoas conscientes, mas usadas por ele. Continua dizendo o texto, para a gente já daqui a pouco finalizar. Eu li Gálatas 6 e 8. E diz mais, mas os que semeiam para o Espírito, os que semeiam na carne, colherá corrupção. Mas os que semeiam para o Espírito, que está na letra maiúscula, que é o Espírito de Deus, colherá a vida eterna. Está vendo aí? Nós estamos semeando no Espírito, que nossa carne deseja algo, nós vamos cumprir? Eu pregando uma certa vez para uma pessoa, ela disse, mas é uma coisa que a gente não pode resistir, é a tentação, não sei o quê. Aí eu disse para ela, você acha que é só você que sofre tentação? Todos nós não sofremos tentações? Agora nós vamos ceder à tentação para nós ir para a perdição, irmão? Tudo que desejo for, nós vamos fazer, que a nossa carne deseja, nós vamos cumprir? A Bíblia fala para nós não cumprir o desejo, porque se nós cumprir o desejo da nossa carne, nós morremos. Aí nós vamos lá cumprir aquele desejo que é momentâneo, temporário e passageiro, e vamos se perder na eternidade. Algo temporário, como diz a palavra de Deus, não seja profano como foi Esaú, que por um momento de fome que teve, perdeu o seu direito de primogenitura. Quando Jacó disse, eu te dou o direito, mas eu te dou, se você me der o direito de ser o primeiro. Ele disse, que me vale esse direito, rei, agora? Eu estou com fome, eu quero saciar a minha fome. Então é esse tipo de pessoa, irmão, que diante de um prato, ele diz, o que é me adiante? Melhor eu cumprir isso aqui é o que me está agora adiante. Esse prato maravilhoso, o diabo não vai colocar um prato cheio de coisas ruins, vai colocar tudo bem recheadinho, para você cair. Agora só cai quem não tem compromisso com o reino dos céus. Quem tem compromisso com o rei dos reis, o Senhor dos senhores, diz para lá, Satanás. Há um prato melhor que Deus já preparou. Jesus recusou todos os pratos que o diabo ofereceu para ele no deserto, porque depois os anjos vieram com um banquete para ele. Suporte a tentação, porque a palavra de Deus diz, bendito o varão que suporta o momento de tentação, porque depois Deus lhe dará a aprovação. Porque todos nós somos provados, tentados, mas nós
não cedemos, porque nós sabemos o que há nos aguardando é bem maior. Então, irmãos, está aqui o texto dizendo. Vamos ler agora. Romanos 14, Colossenses 3, 25. Colossenses 3, 25, algum irmão acha aí, lê. Se o Senhor, irmão, nos tirou daquele modo de vida que nós vivíamos no passado, vamos continuar servindo a Ele, resistindo mesmo. Tudo aquilo que não for compatível com a palavra, rejeitamos, como a Bíblia fala. Não comungueis com as obras infrutuosas da carne. Não seja arrastado. Saiba dizer não. Não sei o que a pessoa vai ficar chateada comigo se eu disser não. Tem que ver que o diabo ele é esperto. Ele faz algo para você se comprometer, para depois você ficar você ficar preso àquilo, para depois não ter a oportunidade de dizer não. Então cuidado, porque o diabo ele primeiro vem com um laço. Aí ele amarra, depois você nem percebe que está preso. Daqui a pouco, foi isso mesmo, aquela pessoa me serviu tanto, aquela pessoa, e agora eu não posso dizer não. Meu irmão, comprometeu a tua salvação é dizer não. Né? Pode ficar de cara feia, pode ficar, não ser mais teu amigo. E daí? Meu amigo é Jesus. Seja meu pai, minha mãe, seja um familiar meu, melhor amigo. Eu não quero agradá-lo para me perder a minha salvação, jamais. Agora tem pessoa que quer agradar o pai, a mãe, que não tem compromisso com Deus, o amigo. Meu compromisso é com Jesus. Eles não são meu amigo para a eternidade. Meu amigo para a eternidade se chama Jesus. Então a gente tem que ter compromisso com Ele. Eu falei o quê? Colossenses 3, 25? Quem achou? Pode ler alto aí. Está vendo aí? Então, Colossenses 3, 25, não é isso que a irmã leu? Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Então, a lei da semeadura, não é? A lei da semeadura. Você acha que tudo vai ficar sem colheita? Nós só não vamos colher, irmão, se Jesus nos perdoar e nós ficar firme com Ele. Se nós não ficar firme com Jesus, a conta volta. Mas o Senhor me perdoou, estou perdoado? Né? Alguém está achando muito fácil entrar no céu. Acredite uma pessoa dizendo, rapaz, estava dizendo ali que é bem fácil entrar no céu, é difícil demais se perder, é difícil demais ir para o inferno. Jesus disse o quê? Jesus disse que para ir para o céu a porta é estreita, o caminho é apertado. Foi Jesus que falou. Jesus que falou, o caminho para o inferno é largo, muitos são os que vão por esse caminho, não é? Aí eu vou dizer agora que é difícil demais se perder, é mais fácil ser salvo. É não, irmãos? Jesus também falou, porfiai ou esforçai por entrar pela porta estreita. Os discípulos disseram, Senhor, poucos são os que se salvam. Jesus falou, e tem mais, se esforcem por entrar pela porta estreita, porque larga é o caminho, espaçoso é a porta que leva para o inferno. E muitos são os que se perdem. Então, tem pessoas achando que não. Estou salvo. Sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa que jamais Jesus vai me deixar de fora. Não tenhamos compromisso com a sua palavra não, para ver se não ficamos. Não sejamos fiéis não, para ver se não ficamos. Vamos começar a ser negligentes para ver se não ficamos. Vamos brincar de ser crente para ver se não ficamos. Vamos fazer aliança com o mundo para ver se não ficamos. Vamos andar como os demais para ver se não ficamos. Vamos achar normal o pecado para ver se não ficamos. Então, irmãos, conforme o capítulo de número 3 e 25, que está dizendo aqui, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoa. Mas é o irmão que serviu tanto tempo a Deus, está injusto? Não tem como. É o pastor, é a irmã do ciclo de oração, é a irmã que foi, mas não está sendo mais. No dia, irmão, vai ter tantos lá diante do trono de Deus, dizendo, Senhor, no teu nome preguei, no teu nome evangelizei, no teu nome nós estávamos naquela festa, dizendo, nós estamos aqui na presença de Deus, comíamos e bebíamos na presença de Deus.
a parte de mim, vocês praticaram a iniquidade que o mundo fazia, vocês também faziam. Vocês mentiam, vocês enganavam, vocês falseavam, vocês adulteravam, vocês fornicavam, vocês mentiam, vocês enganavam. Vocês faziam tudo que os ímpios faziam, agora vem a mim dizendo que estava lá na minha presença. Não! Quem está na presença de Deus está na luz. Não faz nada no oculto. Quando nós saímos daqui, nós vamos para nossa casa, nós vivemos o dia de amanhã, normal, nós não andamos se escondendo com medo de alguém, que alguém vai nos ver, será que vai saber? Nós não andamos se escondendo atrás de uma mensagem, de algo no celular, de algo que está ali, porque Deus sabe tudo e vê tudo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os justos e os injustos, e dará recompensa a cada um, segundo o que tiver feito. Aqui está dizendo o texto. E o próprio Senhor diz, quem planta vento, colhe uma pequena ventania, colhe uma tempestade. A lei da colheita, irmãos, é maior do que da semeadura. Planta-se um grão, colhe-se milhões, milhares. Outra referência bíblica, a gente já vai terminar. Romanos 14, 12. Eu vou só ler e a gente vai finalizar. Minha esposa foi para casa. Na hora que a barriga dá uma torcida, a gente não aguenta ficar, né? É uma surpresa, né, irmão? Não espera, daqui a pouco. 14 e 12. Eu vou ler, viu? Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. No julgamento final, é individual, não tem esse negócio. Ei, meu irmão, vem aqui, fala por mim aqui alguma coisa. Me justifique aí. É individual. Diante de Deus estará tudo. As obras boas e as más. Se nós estivermos em Cristo, irmão, servindo a Ele fielmente, não teremos obras más. Haveremos de receber o galardão pelas obras boas. Alguém está dizendo por aí que nós... Não, a obra não salva, a obra não salva. A obra acompanha os salvos. Como é que nós vamos ser justificados pela fé e não pelas obras? Quer dizer que eu não faço nada, Deus já fez por mim, agora eu não vou fazer nada. Eu não vou me santificar, não vou melhorar meus caminhos, não vou andar na verdade, vou ficar aí, estou salvo e pronto. O Senhor é muito bom, me salvou, agora eu continuo no erro. Aí essas obras aí vai te acompanhar e vai me acompanhar se eu fizer. Aí no dia vai dizer, está aí, está aqui tudo que você fez. Você agiu como ímpio e os ímpios não herdarão o reino dos céus. Então, eu falei, Romanos 14, 12. 14, 12, eu li? Li não, né? Já. Pois é, aqui a página mudou aqui. Pois é, irmãos. E agora vamos lá, outra referência bíblica. 1 Coríntios 6, 9 e 10. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Diz assim. Ou não sabeis. Olha, mano, está dizendo para a igreja. E tem vezes que nós estamos numa dessas práticas aqui. Tem que ser justo, irmão. Justo com as pessoas, justo com os negócios, justo em tudo. Olha aqui para nós, viu, crente? Olha aqui para nós. Né? Tem vezes que a gente usa uma mentira para a gente sair de alguma coisa, para justificar alguma coisa. E Deus lá, estou te vendo. Verso de número 9. Ou não sabeis, nós está dizendo para nós, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Que a gente só olha para os pecados que acha que é mais grave. Ah, eu não sou justo. Não é? Eu não sou justo. E esse injusto aqui refere-se a muita coisa. Você tem que ser justo em tudo, nas suas palavras. Diz que lá no versículo que nós lemos, em Romanos, diz que há alguns que são infiéis nos contratos. Assinam uma coisa e não cumpre. Aí fica para trás aí, esqueceu aí, fica aí para trás, importa não. Não é? Recebe aquilo que assinou e não cumpre com o que foi assinado. Deus está vendo. Né? Não foi fiel no contrato. Assinou, tua assinatura está lá. Ah, mas Deus sabe, irmão, porque isso, por causa daquilo. Você assinou. Por isso não se precipite, você vê que não dá para assumir, você vai assinar algo que você não vai poder pagar, rapaz. Tem que cumprir com o que eu assinei. A minha assinatura está lá. Infiéis no contrato. Aí diz, mas são injustos. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Ou não vos enganeis. Nem impuros, mais uma vez impuros. Aí, irmãos, impureza.
refere-se a muita coisa. A impureza aqui vem pela lascívia, né? Dos olhos. O impuro, ele se deixa levar por aquilo que vê. Que o outro que é impuro faz com que a contaminação aconteça. Impureza, a imoralidade, a lascívia, o desejo. Por isso que as irmãs têm que andar honestamente, bem, não é? De acordo com como Deus fez com Eva lá no Éden. Cobriu Eva, para poder o Adão já estava sem vergonha da sua própria mulher. Está direto nua, mas ele. E agora, achando estranho, né? Aí, alguém causa impureza por causa da vida promíscua que leva. Não tem preocupação com como é que está andando, como é que está vestido, como é que está se portando. Não é? Causa sensualidade, causa impureza para as outras pessoas. Não é? Porque no mundo que aí está fora, observa onde é que está, irmãos, as imoralidades, as imundícias. É na imoralidade, é na roupa decotada, é no incentivo sexual. As músicas são imorais. É tudo falando de imoralidade, de sexualidade. E hoje estão querendo sexualizar nossas crianças, erotizar. Os pais têm que ter cuidado com as roupas que compram para os filhos, para as filhas. São roupas que muitas vezes estão ali para erotizar a criança, para levar as crianças a... Né? Tem pais que acham bonito seus filhinhos, crente, tome cuidado. Se você vê o teu filhinho lá, a tua filhinha lá, se rebolando diante de um desenho, de alguma coisa lá, tome cuidado, porque muitas vezes tem uma indução maligna ali. Uma ação lésbica, outra coisa aí, que a criança está ali, passando desenho, irmão, de desenhos do mesmo desenho, dois desenhos da mesma, do mesmo sexo, se beijando, namorando, casando na igreja. O adulto faça o que quiser, com seu corpo, depois tem a conta a pagar. Mas as nossas crianças, o mundo tentando, e nós muitas vezes não vigiando, vigia o que seu filho está vendo diante da tela da televisão, do celular, que fica lá vendo, coisa que parece ser inocente, mas tem ali uma mensagem satânica. Tem ali uma coisa maligna para induzir teu filho, tua filha, não é, a praticar tais coisas. Então, irmãos, é o texto aqui, finalizando isso aqui, como já falei. Agora falta só o verso de número 10, já li o 10? Não li nem o 6 todo, o 9 todo. Nem os impuros, nem os idólatras, mais uma vez, nem os adultos. Eita, isso aqui eu tenho que falar porque está na Bíblia. Os afeminados, nem os sodomitas. Estão tentando fazer Bíblia sem isso aqui, viu, irmãos? Já tem Bíblia sem essas passagens aqui. Porque o diabo quer esconder. Deus é quem está falando. Mas e aí, o que faz? O que faz? Se converter. Quer dizer que todo desejo que nós tivermos, nós vamos cumprir? Do mesmo jeito que as pessoas têm os desejos lá, e outros, todo mundo tem desejo, mas a gente renuncia para ir para o céu. Mas não, eles querem deixar, não, tudo se pode. Pode, tudo se pode. Mas aí, irmão, como é que vai ficar no final? Aí diz, nem ladrões, nem avarento. Eita, avarento também, irmão. Pessoas, irmãos, tão avarenta que tudo, ela é tão assim, ó. Ajudar, se alguém estiver morrendo, precisar de uma contribuição para socorrer, não posso, não dá. Cuidado, pode chegar a tua vez e tu clamar e não ter socorro. Tem gente, mão fechada. Tem gente, irmão, que não vê o favor que Deus faz. Quando vai contribuir com alguma coisa, é da última espécie. Se for fazer uma doação, o feijão ou a comida está já se vencendo. Ela olha lá o pacote, mas esse aqui estava vencendo. Vamos mudar isso aqui. Ei, irmão, toma cuidado, meu irmão. A avareza leva nós também para distante de Deus. Eu não contribuo com nada, porque Deus me dá tudo. Não é? Não ajuda em nada. Na obra não ajuda em nada. Não dá não estenda a mão uma vez para dar uma moeda para a obra. Não é para mim não, porque graças a Deus eu trabalho todo dia para me manter. Tem uma coisa que eu estou em paz aqui, irmão, que eu não estou aqui cuidando dessa igreja para os irmãos me beneficiar com nada, porque Deus já me deu. Eu estou aqui porque eu amo a obra, que eu quero cuidar de vocês. Não é? Entendeu? Tem alguns por aí que querem os irmãos para manter ele ou ela, né? Mas aqui não. Aqui a gente trabalha todo dia. Tá? O irmão Zé chega, trabalha tirando madeira, trabalha fazendo cadeira. Né? A gente trabalha para viver da obra. Os pastores que vivem da obra ali integralmente, mas a gente que pode trabalhar, é trabalhar para nos manter. Né? Mas se um dia, porventura, eu precisar, eu sei que os irmãos vão me ajudar, não vai? Porque a Bíblia fala também, não atarás a boca do boi que debulha. E digno é o obreiro do seu salário. Eu não quero salário não. Mas
Se um dia eu precisar de socorro, como os irmãos também, a gente está aqui para ajudar um ao outro. Vamos lá, finalizando. Nem os avarentos, que a avareza é aquelas pessoas mão fechada. Não posso, não dá. Não dá não. Não dá não. Né? Irmão, dá para a gente vai fazer uma festa agora. Vamos chegar agora a festa das adolescentes, né? Dá para ajudar. Um pacote de sal, dá não. Tá não. Né? Então, irmãos, a Bíblia fala, lança teu pão sobre os águas, porque depois de muito dia o achará. Como é que você vai achar favor se você não faz favor? Me diga. Eu vi foi um ímpio dizendo uma vez, uma pessoa que nem crente era, dizendo, aquela pessoa que nunca estendeu a mão para alguém, aquela pessoa que nunca foi no velório de alguém. Ah, irmão, o homem estava morto já. Aquela pessoa que sempre foi assim, sempre foi aquilo outro. Ele dizendo, eu não vou lá, vou pagar com a mesma moeda. Aí, porque essa pessoa era assim, era gananciosa, era avarenta, não é? Pensava só em si. As pessoas reconhecem isso, porque agora, só colhemos o que plantamos, não é assim? Então, irmão, se eu sou uma pessoa assim, na hora do meu grito, quem vai me ouvir? Ninguém. Hein? Agora, quando você é uma pessoa amável, irmão, conta comigo, eu não posso com muito, mas o que eu posso eu ajudo. Socorra, porque haverá de você um dia precisar de socorro, e quando precisar, vai ter muitos ao teu favor. Agora, se não, muitos também, rapaz, dá não. Automaticamente, irmão, isso é a lei da semeadura. Isso o próprio Deus faz com que a pessoa não seja socorrida devido, isso eu digo para nós cristãos, a pessoa lá de fora que não conhece Jesus, mas nós cristãos, que sabemos que o amor prevalece em nosso meio. Alguém precisa, alguém necessita, e nós não podemos estender a mão, podendo. A Bíblia fala, não negue o favor a alguém, ajuda alguém, estando na tua mão poder fazer. Se você for na casa de alguém está precisando de pão, você só orar por ela, não serviu de nada a oração. Leve pão para a pessoa, socorra a pessoa. Para isso nós estamos unidos para ajudar, porque um só não pode. Pode com pouco, mas nós se unimos, nós podemos muita coisa. Vamos orar, irmãos, finalizando. Passei ali 3 minutos. Mas tá bom. Que Deus abençoe e fique com esta palavra no teu coração, né? A depravação moral e espiritual dos últimos dias e a lei da colheita. Oremos. Amanhã, irmãos, oração aqui pela manhã. Está tendo, né? Às 6 horas. Quem puder vir, venha para a oração. Sábado terá um evangelismo, né, irmãos? Eu já falei com os irmãos da missão. Nós vamos fazer um evangelismo assim, chamar alguém, os adolescentes e jovens, contamos com vocês para estarem no sábado. Pode ser no sábado, sábado à tarde, né? Porque já fica perto da noite, a pessoa já fica, é noite, tá bom, vamos lá para o culto. Amém, irmãos? Vai ter escola bíblica domingo, viu? Porque o culto, a festividade será só no sábado mesmo. Vamos orar? Amado Deus, agora em paz te peço que o Senhor nos leve para os nossos lares, que o Senhor continue a falar aos nossos corações. A tua palavra pregada, Senhor, se nós demos crédito de guardar em nós, ela vai ficar nos alimentando, vai ficar nos fortalecendo, Senhor, para caminharmos até que Jesus nos chame. Te louvo, te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, nosso Salvador, esteja com toda a igreja de Cristo nessa noite. Todos possam dizer amém. E a vitória é nossa pelo poder do sangue de Cristo. E andamos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus nos purifica todo pecado e vamos cuidar da nossa vida espiritual.